Boa tarde, meus queridos alunos. Nós estamos aqui hoje para mais uma revisão e agora da matéria do terceiro ano que se chama Eletrostática. Pessoal, o pré-requisito para saber eletricidade, a matéria do terceiro ano, é saber um pouco da matéria do primeiro e da matéria do segundo ano, porque são pré-requisitos para o terceiro ano. Vamos iniciar. A eletricidade, ela se divide em três pilares: eletrostática, eletrodinâmica e o magnetismo. Hoje, em pouco tempo, numa grande revisão, eu vou te falar para todos vocês sobre a eletrostática. Professor Emerson, qual o objetivo desse conteúdo? O que a eletrostática estuda? A palavra estático quer dizer o quê? Parado. Eletro, carga elétrica. A eletrostática, ela tem como objetivo, pessoal, fazer um estudo das cargas em repouso. Então, na eletrostática, nós não vamos falar de movimento de partículas. Na eletrostática, a gente vai supor que todas as partículas estão o quê? Paradas. Para entender isso, nós vamos fazer uma pequena revisão agora no curso de Química, que vocês já aprenderam lá no primeiro ano. O que é matéria, pessoal? Matéria é tudo aquilo que tem o quê? Massa e ocupa lugar no espaço. A matéria que tem massa e ocupa lugar no espaço é formada por minúsculas partículas que chamamos de quê? De átomos. Esses átomos possuem partículas. Bóson, lepton, ap, dal, muons, pions, quarks, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, por natureza, têm carga o quê? Positiva. Os elétrons é o quê? Negativo. E o nêutron não tem carga. Olha para cá. Quando o número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons, quando as partículas positivas é igual às partículas negativas, a gente diz que esse átomo está no estado fundamental. Ele está o quê? Neutro. Então, professor Emerson, um corpo neutro é quando as partículas são iguais? Sim. Professor Emerson, um corpo neutro tem carga? Tem. Só que ela vale o quê? Zero. Agora, presta atenção. Quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, o que é isso? Quando as partículas positivas é maior do que as negativas, ou as partículas positivas é menor do que as negativas, a gente diz que esse corpo vai estar o quê? Eletrizado. Ou positivamente, quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons, ou negativamente, quando o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Vamos lembrar da tabela periódica, pessoal? A tabela periódica tem os metais e os não metais. Qual é a tendência de um metal? O metal tem baixa eletronegatividade. A tendência dele é o quê? Perder elétrons. Quando você perde o elétron, quando você perde o negativo, você fica com excesso de quê? De prótons. E os não metais, que têm grande eletronegatividade, eles ganham elétrons. Quando você ganha o elétron, você vai ficar com excesso de elétrons. Então aí você vai ficar o quê? Negativo. Olha para cá. A equação da carga elétrica, fundamental da carga elétrica quer dizer Qzão, é o produto de N vezes QE, onde N é o número de prótons ou elétrons em excesso. Carga elétrica é a quantidade de partículas que tem esse corpo. E QE é a carga elementar, que vale quanto? Mais para o próton, menos para o elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga elétrica é normal a gente ver MC, micro C e nano C. O que é esse MC? Microcoulomb é 1 dividido por 1000, 10 a menos 3. Micro C, 1 dividido por 1.000.000, 10 a menos 6. E o nano C, 10 a menos 9. Ok? Quais são os três processos de eletrização? Emerson, eu quero saber como é que eu faço para eletrizar um corpo. Como é que um corpo fica positivo? Como é que eu eletrizo um corpo negativo? Existem três processos de eletrização. O primeiro é chamado atrito, o segundo é chamado contato e o último é chamado de quê? Indução. Atrito. No atrito, os materiais têm que ser, pessoal, de natureza diferente.
Papel com papel, mesma natureza, mesma eletronegatividade, não dá nada. Mas quando eu pego papel com um pedaço de seda, materiais diferentes se eletrizam por atrito. Um vai ficar positivo, porque vai perder elétrons, e um vai ficar o quê? Negativo, porque vai ganhar elétrons. Então, no atrito, no final do processo, os sinais são o quê? Diferentes. O segundo processo é chamado de contato. No contato, eu vou ter um corpo eletrizado e um neutro. Quando você pega um corpo eletrizado e coloca em contato com esse corpo neutro, vai ter distribuição de carga do eletrizado por neutro. Então, eu vou ter no final do processo, ou ambos vão ficar mais, ou ambos vão ficar o quê? Vão ficar menos. E o último processo é chamado de indução. O que é indução? A palavra indução quer dizer separação de cargas. Indução é quando um corpo eletrizado provoca no corpo neutro uma separação de cargas. O eletrizado na indução é chamado de indutor, que provoca a indução. E o neutro é chamado de induzido, que sofre a indução. Na indução, no final do processo, um vai ficar mais e o outro vai ficar o quê? Menos. Então não esqueça, dos 3 processos de eletrização, o único que ambos é mais, o único que ambos são menos é o contato. Atrito e indução, os sinais são diferentes. Então, dando um passo atrás para dar 5 passos lá na frente. Presta atenção. Não esqueça. Eletrostática, estudo das cargas paradas. Eletrostática, matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, é formada por átomos que têm partículas. Dependendo se elas são iguais ou diferentes, ou o corpo vai estar neutro, ou o corpo vai estar eletrizado. Olha para cá, pessoal. Existe uma força que chama-se força elétrica. Como é que eu faço para calcular a força elétrica entre um próton e um elétron? Como é que eu faço para calcular a força elétrica entre 2 prótons, entre 2 elétrons? A força elétrica é calculada pela lei de Coulomb, né? Calculado pela seguinte equação. F é K, Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. O que é Q1 e Q2, professor Emerson? São as cargas elétricas, que podem ser, lembra, ou positivas, ou pode ser negativas, ou sinais contrários. Olha para cá. Quando as cargas são ambos mais, positivo e positivo se repele. Quando ambos são menos, negativo e negativo se repele. E quando são diferentes, ocorre uma atração. Olhando para a forma, dependendo da distância, a força pode ser menor ou a força pode ser o quê? Maior. Esse K é a constante elétrica que no VAC no A vale 9 vezes 10 a 9. Espero que tenha ajudado vocês. Façam uma revisão. Um abraço, pessoal. Tchau pra vocês.